Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. A gente vai conversar sobre a saúde do Estado também, mas neste momento os olhos todos estão voltados para a recente decisão do governo, para a corajosa decisão do governo de determinar a requisição administrativa da Santa Casa e transformá-la num hospital estadual. O apelo da Santa Casa é tão grande na sociedade cuiabana que perguntaram o seguinte: por que não deixa lá o Hospital Estadual Santa Casa e Tiro Misericórdia? Mas, primeiro, vai ter nome o Hospital Estadual? Segundo, ontem teve uma reunião na Justiça do Trabalho. Já definiu que é 400 mil por mês que vocês vão pagar de aluguel? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Capital. Prazer grande estar aqui novamente para a gente debater um pouco sobre esse importante assunto que é a saúde no estado de Mato Grosso. Inicialmente, essa é uma unidade hospitalar que passa a ser gestionada pelo governo do estado através da Secretaria de Saúde, e nós estamos denominando uma unidade hospitalar de alta complexidade do governo do estado. Nós sabemos a importância histórica que tem o nome Santa Casa, mas como na opção do governo do estado nós fizemos a opção pelo Instituto da Requisição Administrativa e não de uma intervenção, nós não estamos nos apropriando nesse momento da gestão do CNPJ Santa Casa, tampouco da personalidade jurídica Santa Casa de Misericórdia. Por isso é que nós estamos fazendo essa denominação. Isso é uma área que ainda está sendo estudada pelo governo do estado. Utilização do nome Santa Casa de Misericórdia, nesse momento, poderia ser uma apropriação indébita, há um risco jurídico disso, de respondermos por isso, até porque essa é uma personalidade jurídica que continua existindo. A Sociedade de Beneficência Santa Casa de Misericórdia, ela continua existindo, né? Tem seus sócios, tem suas obrigações, seus passivos e seus ativos. Mas, depois de uma certa análise do governo, pode até ser que seja adotada essa nomenclatura, esse nome, o que não é, nesse momento, o mais importante para nós. O mais importante nesse momento mesmo tendo sido uma decisão desconfortável do governo, né, nós nunca comemoramos e torcemos para que a Santa Casa tivesse essa insolvência financeira e que paralisasse as suas atividades. Mas a população passou a sofrer, a calamidade pública na saúde acentuou, o que já não era bom se acentuou pela paralisação da Santa Casa, que tinha e tem contratualizações com o governo federal, com o governo municipal e recebe aporte financeiro do governo federal e do governo do estado. E essa paralisação gerou um colapso, ampliando a judicialização, especialmente nos assuntos ligados à UTI, mais de 120% apenas em 2 meses e muito óbvio no estado. Por isso é que houve essa necessidade da requisição administrativa. Em relação a essa reunião que aconteceu ontem, é o início das tratativas, que por interesse do governo do estado, já ensejado no decreto editado pelo governador Mauro Mendes, sugere que os recursos de uma indenização legal estipulada em lei, que faz uso à Santa Casa pela requisição administrativa, pelo uso do imóvel dos bens móveis da Santa Casa, que esse recurso fosse preferencialmente depositado em uma conta para quitar os salários atrasados dos servidores da Santa Casa. Foi uma primeira reunião ontem, ela foi o início do entendimento em que o governo do estado busca o apoio do Tribunal Regional do Trabalho, o legítimo defensor dos interesses de todos os trabalhadores, em conjunto com o sindicato da categoria, para buscar uma forma que vislumbre uma luz ao final do turno para que os servidores possam ter recebido, ao final dessa negociação, os 7 meses de atraso que tem nos salários da Santa Casa. Hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de divulgar uma matéria na TV Vila Real, onde aparece que o Estado vai adiantar um determinado valor, né, vários meses, e que ficou estabelecido que o aluguel é de R$400 mil. Quer dizer... Isso não é uma verdade. Mas foi anunciado como solução dessa reunião no Tribunal Regional do Trabalho. Não,
a solução de encaminhamento é nesse sentido, mas não é verdade que o Estado anunciou que é R$400 mil. Nós nem temos condição, no momento, de estimar qual é o valor. Nesse momento, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura está fazendo a avaliação patrimonial, ou seja, a avaliação do imóvel da Santa Casa, e uma equipe da AGESUS, que é a Auditoria Geral do SUS, né, sobre tutela da Secretaria de Saúde, e da Controladoria Geral do Estado, estão avaliando quanto vale o patrimônio móvel, equipamentos imóveis da Santa Casa. De posse dessa informação, cuja meta nossa é ser finalizada em 10 dias, nós teremos o valor do patrimônio. E daí nós temos como mensurar qual é o valor da indenização mensal. Então, dizer que é 400 mil hoje é algo que nós não podemos assegurar. Nós não sabemos se é 400, se é 500 ou será 200. O que vai determinar o valor é essa avaliação desses bens. Porque a notícia veio da seguinte forma: seria em torno de 400 mil o aluguel, e por isso vai adiantar tantos meses e, portanto, vai adiantar 10 milhões para quitar os salários dos servidores. São notícias oficiosas. Como eu disse, nós não temos o valor mensurado ainda. O procurador do Estado lá representando. Sim, ele estava na reunião, mas tenho certeza absoluta, esses números não saíram da boca dele. É impossível que qualquer membro do governo do Estado hoje faça uma estimativa disso sem antes que a gente tenha a avaliação do patrimônio. O que é verdade assegurar é que, seja qual for o valor apurado, há sim o interesse do governo do Estado de antecipar o número significativo de meses para aumentar o valor desses recursos para ir para essa conta, somado a esforços da Assembleia Legislativa e de outros que queiram poder contribuir com isso, para que o valor desse caixa inicial permita amortizar esses créditos trabalhistas dos servidores com uma velocidade maior. Mas nós nem temos certeza ainda se isso vai poder ser feito em apenas uma parcela. Parece que depende do valor abordado. Também, como informação dessa reunião, a Justiça do Trabalho assegurou, porque tem outros passivos trabalhistas lá, coisas julgadas lá para trás, que estão pendentes de pagamento por parte da Santa Casa, mas a Justiça do Trabalho garantiu a prioridade de abrir a conta, o que é uma medida salutar da Justiça do Trabalho, porque senão ela fica ela fica tratando dos direitos trabalhistas do passado e não resolve o problema atual dos trabalhadores. Então, vai ser aberta a conta para que seja feito o depósito para pagar os atuais trabalhadores que estão esse tempo todo aí sem receber. Esse é o pleito do sindicato, também é o interesse do governo do Estado, logicamente que socorrer aqueles que ainda continuam labutando na Santa Casa até que haja... E que vão ser necessários nessa... muitos deles, né, poderão ser contratados pelo governo do Estado. É importante frisar que para isso há necessidade do rompimento de um vínculo empregatício existente com a Sociedade Beneficente Santa Casa e poderão ser aproveitados se os seus perfis e se houver uma convergência de interesse salarial para aquilo que o Estado pode pagar e aquilo que eles querem receber. Então não há garantia absoluta que todos serão contratados. Eu já tenho a certeza absoluta que nós não necessitamos de todos, né? O efetivo com que a Santa Casa trabalhava é superior à nossa necessidade para gestionar o hospital. Nós teremos uma série de serviços que serão gestionados por pessoas jurídicas, portanto nós não teremos o número de pessoas físicas que existe na Santa Casa hoje. Mas temos clareza e que os profissionais da saúde que têm muita competência e que atuam na Santa Casa são sim profissionais de interesse do governo do Estado. Também já foi divulgado, secretário, que assim, em torno de 60% dos funcionários podem ser contratados para atuarem no governo, numa contratação emergencial, claro, né? E 40% dos serviços, 40% dos servidores, o Estado não vai precisar, porque vai terceirizar os serviços, como, por exemplo, alimentação, lavanderia e outros serviços lá que são terceirizados. Mas aí eu faria a seguinte pergunta: lavanderia, a Santa Casa tem a lavanderia lá? Hoje todos os serviços nessa área, a Santa Casa é que toca com pessoa física. Pois é, então tem uma cozinha industrial lá e tem uma lavanderia lá. Tem. O que vai ser feito dessa cozinha industrial e dessa lavanderia? Ou vai terceirizar e alguém vai assumir isso? Ou aqueles equipamentos que porventura nós não vamos utilizar, nós vamos
resguardá-los para que um dia, se necessário for a devolução à Santa Casa, eles estejam intactos e em condições de serem utilizados. O que é importante frisar é que para a metodologia de ação do governo do Estado, para nós é muito difícil nós ficarmos todo dia comprando arroz, feijão, tempero, carne, alface para fazer alimentação, né? O Estado é moroso, o Estado tem uma grande dificuldade de realizar as licitações necessárias. Para isso é que esses serviços são terceirizados por empresas especializadas nessa área. A maioria dos hospitais que você for visitar tem uma empresa especializada tratando dessa área e tratando da área de limpeza, que é a limpeza hospitalar, que também existe uma complexidade, e para isso existem empresas especializadas. O que nós queremos nos preocupar é tratar daquilo que é finalístico, que é mais importante. Então, nesses aspectos, muito provavelmente, esses serviços serão terceirizados sim, através de processos licitatórios. Empresas que têm expertise nessa área poderão participar. A característica conforme a Santa Casa veio sendo gestionada, é que levou a um passivo de mais de 100 milhões de reais, né, e nós não queremos reeditá-la. Por isso nós temos já administrado no Estado 10 hospitais, e nós sabemos que essas áreas não quer dizer que ela não seja bem produtiva quando tem pessoas físicas, mas eu vou dar algum exemplo. Você tem tantas cozinheiras. Se no outro dia a cozinheira passar mal, não for trabalhar, como é que a gente substitui de imediato? No Estado não é tão fácil assim, mas numa empresa privada, rapidamente ela coloca um substituto para fazer no lugar. E no hospital não pode ficar sem refeição, não pode ficar sem lavanderia, não pode ficar sem esterilização de material. Por isso é que a terceirização desses serviços, por muitas vezes, se torna muito mais fácil o controle disso e a substituição de servidores com rapidez. Tá, e nesse caso, nessa requisição administrativa, o Estado paga o aluguel também pela lavanderia e pela cozinha industrial? O Estado indeniza... Eu estou falando da questão mensal, né? Porque vai desmobilizar o serviço, portanto, ou a empresa que for vencedora da licitação para fazer o serviço vai assumir a lavanderia para ela e tal, e vai pagar aquilo. Como é que vai funcionar isso? Nos nossos hospitais, em muitos deles, nós temos as instalações, os utensílios necessários para funcionar um restaurante e para funcionar uma lavanderia. A maioria dos hospitais nasce assim. Quando você faz um termo de referência para contratar esse serviço, você pode contemplar isso. E aí, logicamente, o preço da prestação do serviço vai ser menor, porque não enseja por parte do prestador um investimento substancial nisso. A requisição administrativa, ela abarca tudo que existe lá hoje, inclusive as atividades periféricas que estão dentro da Santa Casa. Nós vamos focar nesse momento para o funcionamento da Santa Casa, e depois o governo do Estado vai tratar administrativamente daqueles serviços que estão dentro do patrimônio da Santa Casa, e que, de certa forma, hoje são conferidos, inclusive, receitas de aluguel para a própria Santa Casa. O governo do Estado está pensando como fazer isso, muito provavelmente sugerindo que esses bens móveis que estejam dentro do perímetro de propriedade da Santa Casa possam ser efetivamente utilizados para oferir novos recursos que vão para a Santa Casa até ajudar a amenizar os débitos que ela tem hoje com uma série de fornecedores. Então esses serviços chamados, aspas, periféricos, por exemplo, lá tem um serviço de gastro, lá que faz exames de gastro, por sinal, muito procurado pela sociedade cuiabana, que atende convênios, atende isso, atende aquilo. Então tem médicos que realizam aquele serviço ali. Aquilo ali, muito provavelmente, deve ser pago um aluguel, ou devia ser pago um aluguel para a Santa Casa. Tem lá o Laboratório Carlos Chagas, que é um dos maiores laboratórios do Brasil e, com certeza, um dos mais respeitados laboratórios de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Gerolino, que ligou para cá, respondendo a um questionamento do vereador Toninho de Souza, dizendo que lá paga-se um aluguel e que o contrato feito com a Santa Casa, falou assim, tudo aqui foi construído por nós. Quer dizer, foi o próprio laboratório Carlos Chagas que construiu, e incorporando isso ao patrimônio da Santa Casa depois de não sei quanto tempo. Esse contrato vocês não avaliaram ainda, né? Nós estamos paulatinamente tendo acesso a isso, né? Nós não tínhamos uma série de informações antes sobre esse assunto.
não é a nossa prioridade no momento. A nossa prioridade no momento é fazer funcionar as instalações do Hospital Santa Casa, e existe uma equipe na nossa área administrativa e jurídica identificando essas demais relações contratuais com a Santa Casa, para depois vislumbrar uma solução. Nós não temos nenhum interesse nesse momento em criar nenhum desconforto com nenhuma dessas instituições que ali se instalaram ao longo dos anos. Ali tem edificações de vários laboratórios, várias empresas, tem um prédio praticamente construído pela Univag, lá dentro da área, e que está geminado a Santa Casa, com um propósito de atender os alunos da Univag na área da medicina. Nós estamos buscando estreitar essa relação para buscar uma metodologia bastante convergente de ação, né, dentro dos marcos jurídicos estabelecidos. Portanto, todos aqueles que estão ali instalados não precisam ficar preocupados. O governo do estado não fará nenhuma ação que venha em desconforto à continuidade do trabalho deles, buscando apenas a segurança jurídica para eles e para nós, né. Alguns a gente está identificando sim contratos de locação, outros não, outros é uma troca de utilização pelo comodato em prestação de serviço naquilo que são expertises, mas nesse momento o nosso foco é fazer uma força-tarefa, um grande esforço para que a contar da última segunda-feira até 30 dias nós colocarmos a Santa Casa para funcionar. Ontem nós tivemos contato também com o pessoal de fisioterapia. Não sei se já levantaram essa questão na Santa Casa. O pessoal da fisioterapia é terceirizado. Quer dizer, é uma das poucas coisas terceirizadas na Santa Casa de Misericórdia. E o trabalho da fisioterapia é evidente que é muito importante para os pacientes. Mas eles, fisioterapia, porque o cidadão quando ele sai de uma cirurgia, ele precisa fazer exercício, fazer isso, fazer aquilo e tal. Então ele tem o atendimento lá de fisioterapeutas. Sim. Né? E esse pessoal é terceirizado. Na teoria, vai continuar terceirizado, e dois, vai se dar preferência a quem já está na Santa Casa? É muito importante que todos entendam que a personalidade jurídica, os vínculos contratuais com a Sociedade Beneficência Santa Casa, eles deixam de existir na nossa gestão. Nós não temos como migrar automaticamente um contrato, se ele existir com a Santa Casa, para o governo do estado. Portanto, todos os serviços serão terceirizados. O estado vai contratar. Nós vamos contratar. Nós estamos nesse momento finalizando todos os termos de referência desses serviços. Eles vão para um sistema chamado CIAG do governo do estado. Os termos de referência são publicizados. As empresas olham o termo de referência, se atendem aos seus requisitos, elas propõem um preço de prestação de serviço e ganham, e vira um contrato emergencial por 6 meses. Nesse período de 6 meses, o governo do estado faz um pregão para que possa ter um contrato definitivo que poderá ser prorrogado até por 5 anos. Então é assim que procede todas as contratações no governo do estado. Nós não temos como assegurar a um prestador de serviço que está lá que ele será o prestador. Eu até gostaria que pudesse. Pode até ser por uma necessidade emergencial, e para isso nós estamos sentando no Tribunal de Contas e com o Ministério Público, para flexibilizar pela importância dessa ação, para algum serviço que porventura nós não consigamos, dentro dos marcos legais estabelecidos, fazer a contratação, pagar depois de forma indenizatória. Mas nós não temos como assegurar que esse prestador de serviço que se instalou lá dentro, ele vai continuar prestando serviço sem que participe de uma concorrência. Isso nós não temos como fazer. Tá. Quanto tempo, secretário, o senhor acredita que vai levar ainda para abrir o hospital? Como eu disse, a partir da segunda-feira, que eu apertei o nosso cronômetro, nós pretendemos em 30 dias colocar o hospital para funcionar. É importante frisar a população que é um hospital que está parado há 60 dias. Se alguém quiser entrar para fazer uma visita, eu abro para mostrar as instalações. Tem rato passeando para todo lado, tem baracta para todo lado. Quando a Santa Casa deixou de funcionar e os servidores foram mandados para casa, tinha resto de comida na cozinha, tinha tudo isso, e hoje isso se proliferou com infecção. Então nós vamos ter que desinfectar essa Santa Casa,
Nós vamos detetizar essa Santa Casa. Nós já pedimos à vigilância do município que também notifique todos os demais estabelecimentos ao entorno da Santa Casa para detetizar, porque senão nós vamos detetizar a Santa Casa, os bichos correm todos para os outros lugares, depois que passa o efeito do material, volta tudo para a Santa Casa, que lá hoje está infestado de tudo, né? Na UTI tem infiltrações, tem fungos, né? Mofo. Nós estamos já entrando com equipe de manutenção para isso, né? Para corrigir goteiras, para fazer uma série de fatores. Então a Santa Casa hoje, se tivesse todo o efetivo de prestadores de serviços na área finalística e na área administrativa, não poderia abrir. Coube risco de morrer muita gente lá dentro. Nós estamos falando do hospital. Então nós estamos adotando todo o protocolo nessa área existente para que a gente assegure o início do funcionamento com segurança. E logicamente nós temos uma força-tarefa. Contratar quase 600 profissionais, contratar todos os serviços especializados, né, com contratação emergencial inicialmente, mas depois em licitação. Então nós estamos todos trabalhando dioturnamente, sábado, domingo, feriado, para que a gente possa vencer esse nosso prazo estabelecido, que é de 30 dias. Eu estou entrevistando aqui o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. E eu quero indagar do Gilberto Figueiredo o seguinte: o senhor já fez intervenção em alguns hospitais estaduais, como o Hospital de Sinop e o Hospital de Rondonópolis. A Santa Casa vai dar mais trabalho, é? Primeiro que não é uma instituição, nós não temos nenhum servidor efetivo na Santa Casa, né? É como inaugurar um hospital do zero. E com pouco conhecimento a respeito sobre a Santa Casa. Por mais que a gente interviu nos nossos hospitais, a gente tinha dentro, no Rondonópolis, nós temos 400 servidores efetivos dentro do hospital, tínhamos quando era administrado pelo Instituto de Gerir. E aí existe um acervo de conhecimento dentro da Secretaria de Saúde sobre a atuação desses hospitais. Na Santa Casa, para nós, tudo é novidade. Todo dia nós temos uma surpresinha. Nós vamos ter que descobrir que aparelho funciona, que aparelho não funciona, fazer manutenção em tudo isso. Então é uma complexidade maior. Nós estamos falando do hospital com 242 leitos. Isso é algo parecido, muito próximo do que é o novo Hospital de Pronto-Socorro de Cuiabá. E nós estamos acompanhando a dificuldade que é para colocar ele. Tem quase 2 anos de planejamento para ele funcionar e ainda não funciona plenamente. Segundo Emanuel, a partir de amanhã funciona plenamente. Nós estamos torcendo, eu torço muito, isso é importante para a saúde do Estado. Eu acho que todos nós torcemos para que o pronto-socorro entre em operação o mais rápido possível. E nós temos uma força-tarefa de fazer algo parecido em 30 dias. Então, realmente, não tenho dúvida, é o maior desafio da minha gestão, essa decisão tomada na Santa Casa, colocar a funcionar em 30 dias. Como é que surgiu essa ideia de tomar essa decisão? Essa ideia foi sua, foi do governador? Acaba sendo o governador que anunciou, etc e tal, né? Mas foi uma proposta da equipe da Secretaria de Saúde? Foi. Lógico que no governo do Estado nós não temos nenhuma decisão personalística, nós temos um grupo de trabalho, assim na Secretaria de Saúde e assim no governo do Estado. Mas o governo do Estado, em uma reunião, o governo do Estado até fez reuniões com todos os órgãos, né, a prefeitura, no Palácio, ensejando que houvesse um tratamento prioritário na elaboração desse plano. Né. Eu fui o primeiro aí no ministro, junto com a diretoria da Santa Casa, para fazer um pleito financeiro para a Santa Casa. Passado quase 40 dias do fechamento da Santa Casa, não houve apresentação de um plano plausível pelo município Gestão Plena e tampouco pela Santa Casa. E os problemas na saúde do Mato Grosso foram se agravando, né? Eu comecei a ter uma série de dificuldades para atender até as demandas judiciais no campo das UTIs. Teve dia que eu passei 24 horas no ar, junto com toda a minha equipe, e nós já não conseguíamos suprir necessidade nem os hospitais privados, mesmo o Estado disposto a pagar pelos custos de UTI e unidades privadas do Estado. Esse dado ensejou ao governo um incremento significativo de custo, né? Em 2 meses nós chegamos a quase 10 milhões de valores em judicialização, tendo que mandar paciente para fora do Estado. Aliás, o ex-governador Paulo Artung, que esteve aqui recentemente no Tribunal Público, publicou um artigo ontem, no jornal Estado de São Paulo, ou anteontem, que deveria servir realmente de meditação para todos os administradores brasileiros e também para o Poder Judiciário. Tem que conter essa questão da judicialização da saúde, que fica muito mais cara.
Sem dúvida. São coisas que não dá para entender. Por que essa judicialização não é feita no preço do SUS? Há um escândalo nessas judicializações brasileiras. Infelizmente. Existe uma indústria que favorece a produção desses aspectos, né, dessas contingências, ensejando muito custo nisso. De posse dessas informações, esse termômetro aumentando de forma significativa, é lógico que eu quero dizer à população que as pessoas acham que às vezes o governador, um secretário é insensível, não tem coração e não sente quando há a perda de uma vida. Nós somos gente como qualquer um outro. Quando um secretário municipal sofre com a perda de uma vida, porque não foi atendido, ele tem um caso lá, eu tenho o caso do estado inteiro sobre as minhas costas. Então não está sendo fácil. Tem dia que é difícil enfrentar isso. Mas de posse dessas informações, e pela encomenda feita ao governo do estado, eu tinha praticamente uma semana para elaborar um plano. Então, de posse dessas informações, consoante o estado de Mato Grosso não ter um hospital no Cuiabá, vocacionado à alta complexidade, que é a atribuição do estado, eu tive sim a missão de levar ao governador a solução que fosse o estado assumir, nesse momento, a administração da Santa Casa. E de quem foi a ideia jurídica da requisição administrativa? Inusual na política brasileira, né? Quer dizer, você não conhece nenhum governo que tenha utilizado essa fórmula do governo do estado. Inicialmente a pesquisa começou tentando entender como eram as consequências de uma intervenção na Santa Casa, né? E aí eu fui ao Google, e pesquisei intervenções na área da saúde e tal, e apareceu vários exemplos de fatos já ocorridos no país com a requisição administrativa. Citava uma lei, é uma lei ditada pelo Conselho Nacional de Saúde, a Lei 8.080 de 1990, onde o Instituto da Requisição Administrativa está muito claro ali. A nossa assessoria jurídica foi demandada pelo governador para analisar esse aspecto da lei e se vislumbrou que é legal, que tinha uma segurança jurídica e existia todas as condicionantes necessárias para que se fizesse isso. Nós temos um plano para que o governo do estado venha solucionar essa questão da alta complexidade. Mas esse é um plano que não se concretiza do dia para a noite, né? Futuramente o governador vai informar qual é esse plano. Por isso, a curto prazo e médio prazo, a solução nesse momento para diminuir a angústia da população era a gente absorver mais um hospital. Nós, logicamente, que não estamos lá torcendo para fechar o hospital no estado para a gente assumir um governo que já tem dificuldade para gestionar aquilo que tem. De posse dessa decisão, nós fomos ao ministro. Olha, ministro, a situação é essa, só que nós não vamos ter recurso suficiente para tocar isso sozinho. O ministro já tinha dito para todos no estado, veio aqui pessoalmente, através de um convite que foi formulado para que estivesse aqui, e assegurou, dinheiro não será o problema, nós vamos ajudar, eu quero um plano. O plano foi feito em uma semana, o ministro aprovou o plano e nós tomamos a decisão. Tá, e aí ele disponibilizou o dinheiro ou ainda não? O ministro já assegurou que vai disponibilizar o recurso. Mas não assegurou o valor nada, né? Não, porque o ministro é o seguinte, o ministro foi demandado por muitos atores, pelo governo do estado, pela prefeitura, por praticamente toda a nossa bancada. E o ministro também é um pouco político, né? Ele vai anunciar com a presença de todos eles. Esse foi apenas o pedido que ele fez, então nós já sabemos. Nós já sabemos qual é a decisão afunilou para uma... nós já sabemos qual é a decisão, mas vamos respeitar a vontade do ministro e ele, no momento oportuno, ele anuncia a todos qual é o aporte que ele vai destinar ao Mato Grosso. Tá, nós estamos entrevistando aqui o secretário do Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, são 7 horas e 57 minutos. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, 98107-4204, ou se quiser telefonar e fazer a pergunta para o secretário, 3054-1019. E tem uma pergunta chegando aqui pelo WhatsApp, é o Luciano. Ele está dando aqui, bom dia, parabéns ao governo de Mato Grosso por assumir, mesmo que tardiamente, a direção da Santa Casa. A depender da prefeitura, vereadores e deputados da cidade, não ia resolver nada. Ou seja, funcionários sem salário, sociedade sem atendimento, pessoas infelizmente morrendo. É o Luciano. Só dando parabéns aí ao governo do estado. E tem uma pergunta, parece, pelo WhatsApp também. Vamos a ela. Bom dia, Antero e o secretário Gilberto. Antero, o governo do estado não tinha pessoa melhor para colocar à frente dessa negociação da Santa Casa aí para resolver, para administrar, do que o secretário Gilberto. É uma pessoa que eu conheço, entendeu? Ajudei ele na campanha para vereador. É uma pessoa íntegra e é uma pessoa que passou por certas situações de saúde na família, entendeu?
Então, só quando a gente sofre alguma coisa, doença na família, entendeu? Para a gente dar valor. Parabéns, Gilberto, e que Deus te acompanhe nessa jornada, mais uma da sua vida. Pelas palavras de carinho, de estímulo, para que a gente consiga enfrentar esse desafio. Ontem eu conversava com um amigo e ele me perguntava por que eu aceitei esse desafio. Eu mesmo não sei responder. Eu acho que é alguma coisa de Deus. Eu imaginava ser secretário de Educação, fui surpreendido por um convite, praticamente uma convocação do governador Mauro Mendes, e pela angústia que vivo e vive a saúde do Mato Grosso, eu acho que isso deve ser alguma coisa de missão divina, né? Ele está correto. Os infortúnios que a vida me fez passar pela saúde da minha esposa, pela saúde do meu filho, me fazem hoje ter uma determinação, porque eu acredito que é possível melhorar. Então, enquanto Deus me der força nessa missão que Ele colocou no meu caminho, eu vou me empenhar ao máximo. Eu tenho uma equipe valorosa na secretaria que, tal como eu, acredita que isso é possível. Tem um governador que fez uma campanha alicerçada numa tese que quer ser o governador lembrado para fazer a saúde funcionar. Eu ainda continuo acreditando isso, em que pese todas os problemas financeiros, de ordem financeira que nós temos na Secretaria de Saúde, mas eu peço que Deus me dê muita força para que eu não desista, né, que eu não esmoreça e eu consiga entregar à população algo muito diferente daquilo que eu recebi quando entrei lá no dia 1º. Bem, são 8 horas em Cuiabá, nós vamos ao intervalo e voltamos com a entrevista com o secretário Gilberto Figueiredo. Um instante só. Continue na capital. Voltamos já. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 8 horas e 7 minutos. Nós voltamos aqui com a entrevista do secretário Gilberto Figueiredo. Acho que já esclarecemos, se não todas, muitas das dúvidas da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, né? E estamos recebendo algumas mensagens. Tem aqui Christian Deixe. Bom dia a todos. Bom dia, Christian. A falta de medicamentos da farmácia de alto custo, meus amigos. E aí, secretário? A falta de medicamentos da farmácia de alto custo. Ontem saiu no Jornal Nacional que no Brasil inteiro está faltando medicamentos na farmácia de alto custo. Como é que é isso? Infelizmente, ainda no final do mês passado, em reunião realizada por todos os secretários de saúde do Brasil, nós levamos ao Ministério da Saúde essa angústia, porque nos estados quem sofre são os secretários estaduais e municipais. E são 141 medicamentos que é de responsabilidade do governo federal fazer a aquisição e distribuir para o país todo. Existe um número muito, mas muito grande de medicamentos que estão em falta, e alguns já no final do estoque, e o Ministério da Saúde com uma série de dificuldades para fazer as aquisições. Isso tem sido pauta nacional. No final de semana foi matéria do Globo, ontem no Jornal Nacional, inclusive com a fala do ministro, que promete restabelecer o fornecimento, mas isso não está sobre a responsabilidade dos secretários municipais. Isso também seja despesa nos estados, porque acabam sendo judicializados e obrigam o governo do estado a fazer aquisições de remédios que são muito caros, mas muito caros. Isso é uma angústia nacional, daí que os secretários, inclusive, falaram, está na hora do governo federal mostrar a cara e assumir a sua responsabilidade, que fica parecendo com a incompetência dos estados e dos municípios, e não é. É do governo federal, que tem dificuldades na importação de alguns produtos, tem dificuldades com laboratórios que deixaram de fazer fornecimento, enfim, a máquina burocrática do governo federal também, que acaba acontecendo nos estados, mas nesse caso específico, os medicamentos que são conhecidos pela população como medicamentos de alto custo, e são medicamentos muito importantes que ajudam em doenças crônicas e também em pessoas transplantadas, que há uma força-tarefa agora um pouco mais, vamos dizer assim, objetiva do governo federal, através do ministro, para que esse problema seja sanado. Infelizmente é um fato, é uma verdade. São 8 horas e 9 minutos, temos um telefonema, um ouvinte na linha. Alô? Alô, bom dia, Theo. Tudo bem? Quem está falando?
É José Roberto, Antero. José Roberto, sua pergunta para o secretário, José Roberto, ele está te ouvindo. Secretário Gilberto, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é relativa à questão da judicialização na saúde. Tem essa questão da medicação, obviamente, e também tem a questão de internações e procedimentos de alta complexidade. Não seria mais, como eu diria, mais esse objetivo que se fizesse um trabalho para que esses atendimentos fossem realizados de forma mais efetiva na tabela SUS, evitando assim a judicialização, porque quando a judicialização ocorre, o custo aumenta 10 vezes. Se fosse realizado de uma forma mais efetiva, um esforço para que isso acontecesse, poderia ser atendido 10 pessoas. Então não seria uma forma de resolver um pouco essa parte desse altíssimo custo da judicialização na saúde pública? Obrigado, secretário. Bom dia. Bom dia, Zé Roberto. Você está correto. Isso é uma análise matemática muito simples e óbvia, né? Se você pode fazer um procedimento com custo bem menor, não precisa esperar na judicialização que ele ocorra, porque normalmente na judicialização os preços praticados não são tabela SUS, são aquele que um hospital privado cobra e muitos oportunistas acabam cobrando muito mais do que vendem no mercado particular. Essa é uma engenharia nacional, né? Infelizmente os recursos ensejados em orçamento, até aqueles que conseguem aplicar 12% na saúde, é um recurso suficiente. Então não há fluxo financeiro capaz de fazer isso de forma preventiva. Além disso, tem os diversos problemas de gestão, os mais variados pontos. Eu vou ensejar aqui apenas um dado para que a população tenha conhecimento. Em 2017, o governo federal disponibilizou a todos os estados uma força-tarefa, um incentivo especial para reduzir a fila de cirurgias eletivas. Para o Mato Grosso foi disponibilizado mais de R$2 milhões. 3.400 cirurgias poderiam ter sido realizadas. A minha surpresa, a estatística nossa é um traço, não foi feito nada. Nós vamos amanhã, numa reunião aqui na CIB, que é Comissão Intergestora Bipartite, com todos os municípios, né, aprovar uma portaria em que nós temos aí uma força-tarefa para realizar 3.400 cirurgias eletivas no estado, pessoas que estão há muito tempo esperando um investimento que ainda vão fazer mais do que R$1 milhão nessa parte. Mas é a estruturação hoje da saúde que precisa ser replanificada, precisa ser reestudada. Se nós tivéssemos recurso para fazer as iniciativas antes que elas sejam judicializadas, logicamente custaria menos. O governo do estado gastou em 2018 180 milhões com judicialização. E no ritmo que está, não vai gastar menos esse ano, se não aportar recursos para que a gente possa nos antecipar. É importante frisar que quando a gente toma essa iniciativa, a gente aumenta o custo. Nós temos que gastar com materiais e com medicamentos e temos que gastar com os serviços médicos. E não podemos também sair por aí contratando sem ter nenhuma condição de pagar, sem ter lastro orçamentário que permita um secretário fazer isso. Aquilo que não está previsto na tabela do SUS, um secretário só pode fazer se tiver decisão judicial. O mesmo Zé Roberto está ligando de novo, né, Zé? Oi, eu quero não é um debate não, tá? Mas é apenas em cima da fala do secretário, deixa eu abaixar o rádio que está dando microfonia aqui. O que? Está entendendo até de microfonia, tá bom. Nós temos, eu colocaria um assunto, acrescentaria alguma coisa. Secretário, em cima do que o senhor falou aí sobre esse dinheiro, por exemplo, R$2 milhões que não foram utilizados, e teria uma previsão de cerca de 3 mil cirurgias, e aí o senhor fala que esse ano vai se gastar 180 milhões com judicialização, é um número extremamente diferente, 2 milhões para 180 milhões. Né? E eu ainda insisto em dizer que o problema na saúde pública do Brasil, e eu falo isso para o senhor pelo seguinte, desculpa, eu não vou falar de currículo não, mas acontece que eu sou especialista em gestão pública, gestão hospitalar e políticas em saúde pública. Tem alguns cargos em saúde pública e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o grande problema, eu acho que, além da falta de recursos, que eu concordo, não atinge todas as necessidades, mas é um problema de gestão, secretário.
é um problema de gestão e de interesses que permeiam as gestões com suas terceirizações e acordos políticos, uma série de situações que a gente sabe que já aconteceram. Eu espero que daqui para frente as coisas comecem a mudar, tanto na visão do atual governo federal, quanto na visão dos atuais governos estaduais e prefeitos, para que esse tipo de assunto seja modificado. Porque senão as coisas vão continuar com os mesmos resultados, porque não se muda o jeito de fazer. O resultado continua se repetindo. Obrigado, um abraço. Tá, um abraço, Roberto, mas eu só queria acrescentar, antes do secretário responder, o seguinte, que o que precisa mudar também é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário poderia determinar que fosse atendido na tabela SUS. Que fosse atendido na tabela SUS. Quer dizer, o Poder Judiciário poderia ser mais condescendente com os cofres públicos brasileiros. Mas, na verdade, o Judiciário está preocupado em comprar lagosta e vinho para o Supremo Tribunal Federal. Mas, respondendo aí, Zé Roberto. Nós não temos divergência em relação a esse ponto de vista, eu concordo plenamente com a sua opinião, Zé Roberto. O problema de gestão, né? A gente tem que entender que para quem gasta mal não tem dinheiro que dê, né? E quando o dinheiro não é o suficiente, você precisa tentar fazer mais com menos. Então, não resta dúvida que é assim, uma reengenharia que precisa ser feita nesse campo. A judicialização, como o Montero disse, é algo bem mais complexo, tem outros interesses por trás disso. Existe um comitê técnico do Conselho Nacional do Secretário de Saúde em perfeita sintonia hoje com o Supremo Tribunal Federal, analisando esses aspectos para que a gente possa instituir aí uma regra que tenha mais lógica, né? Aqui no Mato Grosso nós estamos abrindo um canal muito estreito de realização, nós temos um comitê nesse momento montado para criar uma câmara de conciliação a respeito disso, mas não tem lógica que a gente tenha que pagar para um hospital privado mais do que aquilo que ele cobra se eu for lá como cidadão pagar de forma particular. E, infelizmente, tem decisões judiciais nesse campo, né? Então, não dá para explicar isso, mas nós estamos, assim, buscando esse estreito relacionamento com o Tribunal de Justiça para que a gente possa, ou por iniciativa do Poder Executivo, editar leis que tenham que ser cumpridas nesse campo, ou no nível federal. Talvez fosse o caso até de que a sugestão chegasse num senador brasileiro, num deputado federal brasileiro, para fazer uma proposta, inclusive legislativa, o seguinte: olha, qual que seria o ideal da tabela SUS? O ideal da tabela SUS é reajustar essa tabela em 4 vezes mais, 5 vezes mais. Tá bom. Então, portanto, a judicialização não pode ser mais do que 4 vezes a tabela SUS. Não é possível que o cidadão, para salvar a sua vida, o Estado seja roubado, né? Seja roubado por hospitais privados e com anuência do Poder Judiciário brasileiro. Mas, secretário, tem aqui uma ligação do Carlos Rachid do Cochipó. Ele fala: bom dia, Antero. Secretário está respondendo a sabatina do Intersabatina do entrevistador com maestria. Profundo conhecimento e segurança do quadro da Santa Casa e do posicionamento assumido pelo governo do Estado. Parabéns, secretário Gilberto Figueiredo. É a mensagem do Carlos Rachid do Cochipó. Muito obrigado, Carlos. Tá. Parece que tem mais uma mensagem chegando aí. Mas, secretário, o senhor teve no início, o primeiro hospital que o senhor visitou foi Rondonópolis. Rondonópolis. O que mudou depois da visita do senhor? Mudou que nós estancamos a sangria, né? Que drenava os recursos públicos. Um hospital administrado por uma organização social de saúde, num contrato feito com o governo do Estado muito mal supervisionado, eu diria fiscalizado, e que não entregava devidamente aquilo que estava ensejado no contrato. Nós intervimos, como também intervimos lá no... Agora é a administração direta do Estado. Todos os hospitais do Estado, desses 10, são 10 hospitais, 3 são administrados por consórcios intermunicipais de saúde e os outros 7 por gestão do governo do Estado. Lá nós reduzimos, já a partir do primeiro mês de gestão, R$1 milhão mês de despesa. Isso significa só lá 12 milhões de reais de economia. É lógico que não vai ser
vai ser uma economia, mas nós vamos reinvestir porque nós estamos aumentando a capacidade das especializadas de atendimento. Então, todos os hospitais que a gente tem hoje no estado estão passando por uma reestruturação técnica. Estou tendo assessoria de hospitais como o Hospital Oswaldo Cruz, como o Hospital Alberto Einstein, como o Sírio-Libanês. São assessorias que estão nos ajudando a reestruturar, replanificar, dar um perfil mais profissional à gestão dos nossos hospitais. Então, não estão todos da maneira que nós gostaríamos, mas os primeiros resultados já estamos percebendo. Aqui tem uma mensagem aqui do Jesuíno. Bom dia, Antero. Aqui é o Jesuíno. Avisa o pessoal do DAI que aqui na Santo Antônio, no centro, está sem água desde quarta-feira, mas a conta já chegou, a conta não atrasa. Tá bom, tá dado o recado, Jesuíno, embora não tenha nada a ver com o nosso secretário. Genésio Coenga. Bom dia, Antero. Quero somente parabenizar o secretário Gilberto, desejando a ele sucesso. Que o Espírito Santo de Sabedoria dê forças para seguir em frente. Abraços, Genésio Coenga de Várzea Grande. E tem aqui também, bom dia, Antero e secretário. Sou médico do SAMU. E o secretário, assim que assumiu, prometeu pagar nossos salários atrasados. O acordo já foi assinado, como solicitado pelo próprio secretário. E a ordem de pagamento só depende agora de sua assinatura. Quando pretende efetuar o pagamento dos médicos do SAMU? É isso. Bom, ele não coloca o nome dele. É importante frisar que no dia 1º, quando eu assumi a gestão da Secretaria de Saúde, o SAMU estava sendo gestionado por uma empresa sem nenhum contrato com o governo do estado, e que tinha no seu quadro algo em torno de 40 profissionais médicos que não tinham nenhum vínculo com a empresa, né? Eu estou falando que o contrato vigente naquela época era com a Proclin, uma empresa que está sobre investigação da polícia. Durante o período da minha gestão, não existe nenhum servidor do SAMU sem receber. Acontece que essa dívida existente com esses médicos, ela não é dessa gestão, é uma dívida relacionada a um período de 6 meses de prestação da empresa Proclin. E para que isso seja pago, há necessidade de que seja feita uma decisão judicial. Esse acordo que ele diz que está pronto para mim assinar, ele depende de segurança jurídica para que eu possa proceder isso. Eu não vou fazer isso de forma deliberada sem a devida segurança jurídica. Esse é o assunto que estou encaminhando à Procuradoria-Geral do Estado. Os médicos trabalharam, eu acredito que sim, que eles têm o direito de receber, mas eu preciso de segurança jurídica para pagar. Isso consta no rol de 600 milhões de resto a pagar da Secretaria, e que eu preciso ter segurança jurídica para pagar. Então, quando ele fala que já existe um acordo, existe sim um pleito dos advogados da empresa ao governo do estado para fazer um acordo amigável. Eu não sou contra, mas eu preciso de segurança jurídica para fazer isso. E precisa de autorização da justiça, né? Exatamente. Antes então, você tem que pagar do seu, né? Exatamente. Então, às vezes parece que a solução é muito simples, né? Um gestor público, ele faz com segurança jurídica, e os advogados do gestor público é a Procuradoria-Geral do Estado. Eu tenho na minha secretaria 2 procuradores que ficam full time para cuidar dessas coisas. Eu fiz o encaminhamento, não é apenas esses os créditos que tem essa empresa, ela não é o único crédito que ela tem com o governo do estado, mas eu vou pagar, desde que eu tenha segurança jurídica para fazer isso. Secretário, nós já falamos de Rondonópolis e Sinop. Sinop teve 2 probleminhas chatos lá na semana passada e retrasada, né? Morreram lá uma criança índia e depois uma criança sem a questão da UTI. Nós tivemos esses episódios chatos não só lá, em vários pontos do estado, mas teve lá sim. Sinop é um hospital regional que na verdade é municipal. 95% de tudo que é feito no hospital regional de Sinop é feito apenas aos munícipes de Sinop. Não atende a região. E por que isso ocorre? Porque aquilo que deveria ser média e baixa complexidade e atribuição do município, o município não faz. O município tem uma UPA, não tem um hospital municipal,
não tem um hospital, uma maternidade municipal, por conseguinte, demanda quase tudo, e como o hospital está lá, praticamente se coloca sobre os ombros do hospital toda a responsabilidade para fazer tudo. É por isso que nós estamos buscando estreitar a relação com os consórcios intermunicipais de saúde, porque aí na planificação da região, o consórcio consegue fazer uma justiça ensejando aos prefeitos que têm suas obrigações que têm que cumprir, né? Mas isso, Antero, nós estamos com entrando no 5º ano da nossa gestão, 5º mês da nossa gestão. Então nós temos problemas de toda a ordem em todo o estado. Nós acabamos de fazer uma radiografia, um diagnóstico de todos os hospitais, vamos apresentar essa semana ao governador e daí sai uma série de decisões administrativas de governo, né? E para lá nós estamos muito próximos de um acordo, já tem uma equipe trabalhando já há praticamente 60 dias, onde nós pretendemos, uma ação convergente do interesse do governo do estado e do interesse do consórcio Telespires, passar a administração do Hospital de Sinop e de Sorriso ao consórcio. Mas nem por isso o governo do estado deixa de ter o controle. O governo do estado passa a ser um partícipe do consórcio, mas são hospitais que terão metas, que terão contrato, que têm contratualização e metas a serem atingidas, mesmo sob a administração de um consórcio intermunicipal. E os consórcios são nos mesmos moldes que já foi feito no passado? Consórcio, sim. Não se Sim, trata do AS, não, trata eu sei, de consórcio. Não, Consórcio Telespires é um caso de sucesso, uma tremenda organização, referência nacional, né, muito bem administrado, e eu tenho certeza que se nós fecharmos essa parceria, os resultados serão melhores, inclusive, do que aqueles que nós estamos oferindo na nossa gestão. Mas o consórcio o consórcio de Sinop vão envolver... O consórcio Telespires já existe? Ele já existe. Administra o quê? Ele praticamente atua no campo da saúde, adquire praticamente tudo que os municípios necessitam na área de saúde, de cadeira, de equipamento, mas ele já está consultas. tomando conta de algum hospital? Não, ele não é que ele toma conta do hospital, ele faz ação, ele contratualiza prestadores na área de serviço por interesse dos municípios. Não é que ele administra o hospital, quem administra hospitais municipais são os prefeitos. Mas os consórcios de fraude colegiada, por exemplo, eles precisam contratar serviços de cirurgia de baixa complexidade. Eles fazem a licitação, eles contratualizam, eles contratam melhor do que o próprio governo do estado. E aí eles criam uma espécie de conta corrente, onde o município aporta recursos e faz jus a cotas de demanda nessas áreas. E o estado aporta recursos também? O estado aporta recurso quando tem um convênio ou uma parceria com o consórcio. Não que o estado mande recurso para todos os consórcios. Os consórcios sobrevivem com recursos dos seus sócios, que são as prefeituras, os prefeitos. Tá. Nesse caso... Quem vão ser os sócios do Hospital de Sinop? O consórcio Telespires, todos os municípios que fazem parte do consórcio. E o governo do estado que passará a fazer parte e, logicamente, aí vai aportar mas recursos. tem um entorno de Sinop que por exemplo, Várzea Grande não tem como ser sócio lá do município de Sinop. Sequer tem consórcio intermunicipal da Baixada Cuiabana. Estão pensando em criar agora, né? Mas lá na região do Telespires, Sinop é um município que faz parte, né? Sinop, Nova Mutum, são mais de 20, quase 20 municípios que fazem parte do consórcio. E naquela região nós temos 2 hospitais, né? O de Sinop e o de Sorriso. Então, o planejamento, a discussão que foi feita nesse sentido é que a gente vai potencializar mais a capacidade do hospital e de forma, vamos dizer assim, administrativa melhor, porque hoje eles já fazem um serviço que quase que paralelo àquilo que é do governo do estado. Eles contratualizam uma série de serviços, substituindo até a falta do governo do estado nessas áreas. Por isso que nós estamos, hoje nós temos 3 hospitais, o hospital de Barra do Bugres, de Peixoto e Azevedo, de Água Boa, são hospitais gestionados por consórcio que recebem o aporte do governo do estado e são mais econômicos do que os nossos hospitais. Eles estão indo bem? Estão indo bem. É lógico que existe diferenças, né, em cada um, mas especialmente Água Boa e Peixoto de Azevedo Peixoto de Azevedo tem bons resultados e praticamente custam bem menos do que os hospitais gestionados pelo governo do estado. A prefeita de Sinop já se convenceu que tem que também investir no hospital? Ela vai precisar. Recentemente, semana passada, eu estou agendando a ida a Sinop para reunir com ela e com o promotor local,
houve uma reunião, né, com os nossos técnicos lá do escritório regional e ela entendeu que ela precisa também fazer a tarefa de casa. É lógico que fica muito cômodo para qualquer município que tenha um hospital regional sediado na SEAD e que ele acabe encaminhando, né, e usufruindo mais. Sinop é uma cidade de população grande, é natural que mais pacientes fossem de Sinop, até pela questão per capita da população, mas tem que fazer também aquilo que é de responsabilidade do município. Não dá para um município que nem Sinop só ter UPA, não ter um hospital municipal para atender nas especialidades que existe demanda regional, que é de competência da prefeitura. Gilberto Figueiredo, o Estado já está passando um recurso maior para a saúde? Olha, começa a se vislumbrar essa possibilidade. No mês passado já recebi mais recursos do que dos meses anteriores. Recebeu 75 milhões, né? Eu verifiquei esse dado divulgado ontem, acredito que deve estar correto, né? Deve estar ensejado aí junto aos custos de pessoal. Eu já disse em outras oportunidades que o custo da saúde no Estado, da forma que está, seja uma necessidade de 80 milhões de mês. Então, se foi 75, significa dizer que nós estamos se aproximando muito daquilo que é o desejável, né, em que pese o governo do Estado ainda não tem o fluxo financeiro para isso. A partir do momento que isso acontecer, a gente vai ter uma regularidade de adimplência mensal e vamos poder organizar melhor a utilização dos recursos. Hoje eu posso afirmar que o Estado é adimplente com todos os municípios naquilo que foi pactuado e que o governo do Estado acabou finalizando o ano devendo algo em torno de 300 milhões de reais e nós estamos amortizando de forma significativa muita coisa ainda do passado. Por que então, se vai menos do que necessita, nós estamos fazendo isso? É porque nós estamos reduzindo de forma significativa muitos custos que nós tínhamos e por força disso está sendo suficiente para a gente conseguir amortizar. O governo do Estado tem uma promessa, tem um compromisso comigo, o governador Mauro Mendes, que isso vai melhorar e vai ajudar muito a gente mudar e aí quando eu tiver esses recursos chegando na secretaria, eu vou ter condição de planejar melhor aquilo que é investido hoje. Eu sempre tive um conceito de que assim, a melhor obra que o governo do Estado pode fazer pela Baixada, por Cuiabá e por Várzea Grande na área da saúde é fazer funcionar a saúde do interior. Ambulancioterapia não é política de saúde. E assim, quando é que que o governador Mauro Mendes vai receber do Gilberto a seguinte informação? Governador, pode falar agora para a população que o senhor colocou a saúde para funcionar. Ele não vai conseguir fazer isso, Antério, com o fluxo financeiro existente hoje, com menos de 1 ano e meio, 2 anos. Infelizmente, a gente não pode mentir para a população. Para quem administra mal, não tem recurso que dê. Mas é preciso ter recurso para fazer a coisa mudar do status que está aí. Essa configuração existente que nós herdamos, ela não aconteceu do dia para a noite, ela vem se acumulando. Só em 2018 foram 435 milhões de déficit. De resto a pagar só no ano de 2018. Então, você entrar numa gestão devendo 30% daquilo que já é o seu orçamento, que vai comprometer o orçamento desse ano, e não ter o fluxo financeiro mensal, aí é mágica. Eu tenho alguma competência desenvolvida, mas de mágico eu ainda não tenho. Então eu não consigo fazer isso, nem o governador consegue fazer isso. Como o fluxo financeiro depende de uma série de iniciativas que o governo está montando, né, que é reduzir o custo da máquina e tentar incrementar a receita, isso não acontece do dia para a noite. Tanto é que a gente já está verificando que os recursos na da área de saúde já começam a se avolumar a partir de agora. Então, eu espero que eu possa estar nessa condição em 1 ano e meio, 2 anos, mas eu e o governo do Estado, né? O governo do Estado não é Gilberto, o governo do Estado é um complexo que administra os recursos que são oriundos dos nossos impostos. Se isso for equacionado, se o governo conseguir equacionar essa questão da dívida, nós vamos melhorar muito a saúde. Eu ainda estou crente que nós vamos ter muita notícia boa para dar para esse Estado. Mas foi 1 ano e meio, tá bom, dá tempo de ser candidato a prefeito de Cuiabá. Não, eu confesso para vocês que eu estou com foco. Eu não estou tendo nenhum minuto da minha vida disponível nesse momento para pensar em algo que não seja o foco na saúde. Eu tenho uma obrigação de fazer uma entrega. Em todo lugar que eu passei, eu fiz isso.
e eu peço a Deus que me ilumine para que não desvie desse curso, senão eu vou ser um gestor frustrado. Então, todos os dias sou provocado a respeito disso. Eleição é no ano que vem, até o ano que vem tem muito tempo pela frente, eu tenho muito tempo para se dedicar, e eu espero que eu possa entregar, mesmo que seja num prazo curto, muita coisa que já deveria ter sido feita, algumas delas há 30 anos aí esperando por uma solução que não foi até agora. Tá bom. Muito obrigado, secretário Gilberto Figueiredo. Microfone da Capital FM à sua inteira disposição. O senhor tem muita informação, pode ser que algo não me perguntei, você tem a boa notícia aí para dar. Infelizmente esse é um tempo muito precioso, mas é pouco para a gente falar de uma área tão complexa como é a saúde. Eu só quero agradecer o carinho que você sempre nos recebe aqui, dizer à população que não é o Gilberto Figueiredo, tem uma equipe na Secretaria de Saúde determinada para isso, a gente tem trabalhado dia e noite para melhorar. Nós acreditamos que vai melhorar e eu espero que logo a população consiga perceber isso. Agradecer a todos que estão torcendo para que a gente tenha sucesso nessa empreitada. Muito obrigado. Muito obrigado. Entrevistei aqui o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. São 8h36 em Cuiabá. Nós vamos aos melhores anunciantes do rádio e voltamos.